Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler um versículo só, e depois você vai sentar. Amém? Amém. Na verdade, nós vamos orar e depois você vai sentar. Amém. Aleluia. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Espírito. Abriram? Amém. Versículo 23. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Diga assim: Deus vai continuar falando comigo. Aleluia. Diz assim o texto: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Tem versões que diz o santifique em tudo. Alguém tem a versão que diz o santifique em tudo? Amém. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, ou o santifique em tudo. E que o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero só que você repita comigo essas três palavras: espírito, alma e corpo. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos. Muito obrigado pela sua presença que é tão real nesse lugar. E mesmo, Pai, se nós não sentíssemos nada, ela também seria, porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. E o Senhor disse que onde 2 ou 3 se reunissem em seu nome, o Senhor, a sua presença estaria em manifestação. E obrigado pelo que ela já fez em nós, pelo que ela já fez no coração daquele que se permitiu ser tocado, Pai. E eu quero continuar debaixo dessa atmosfera de dependência, dessa atmosfera, Pai, onde o seu Espírito é quem lidera, o seu Espírito é quem comanda, e nós somos apenas carnais. Eu te peço, Pai, que o Senhor me dê habilidade nessa noite, como erudito, de ser, Pai, preciso, Senhor, de falar tudo com precisão, de falar apenas aquilo que está no seu coração. Guia-me pelos trilhos da sua vontade e faz aquilo que está no seu coração, Pai, porque o Senhor tem o acesso do coração de cada pessoa. Nesse momento eu repreendo toda a ação contrária ao nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja físico, seja espiritual, qualquer coisa que nesse momento se levante contra a manifestação de Deus através da sua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos um ambiente completamente favorável à manifestação do Espírito da palavra, para a libertação daqueles que acolhem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode sentar. Aleluia. Amados, nós temos falado sobre identidade em função de uma palavra que Deus nos deu para esse ano de 2023. Eu particularmente tenho visto, não só na igreja, mas na vida de cada um. Amém? Quantos recebem? Amém. Diga: coisas estão acontecendo. Diga assim: a palavra de Deus está me edificando por dentro. Amém? Quando a palavra edifica por dentro, amados, as manifestações fora vão aparecer. Se a gente passa um tempo muito grande sem manifestações fora de transformação, é porque dentro a palavra não germinou, a semente morreu. Ah, mas é possível isso, pastor? É possível. A Bíblia diz que os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, lá em Mateus capítulo 13, representado por aqueles solos, as pedras, os espinhos que sufocaram a semente. Mesmo nós estando diante da palavra, é possível que ela não produza o resultado para que foi designada, né? Não por causa da semente, porque a semente é incorruptível. Diga: a semente é incorruptível. Essa palavra, mas ela é perfeita. Amém? Agora, com base naquele texto, quando a palavra não frutifica, é por causa do solo. E eu estou querendo aqui transferir responsabilidades. Eu estou querendo só chamar a atenção de cada um, para que você coloque seu coração como um solo. Amém? Ou como um bom solo. Então Deus tem falado conosco sobre unidade, seremos muitos, né? E o crescimento coletivo, ele se dá pelo desenvolvimento do membro. Você já parou para pensar, se tivesse um membro só do nosso corpo que crescesse mais do que o outro? Eu tinha um amigo lá no Rio Grande do Norte, que o apelido dele era Dedão. Porque realmente ele tinha um dedo. Um dos dedos dele era muito grande em comparação aos outros, né?
Não vou dizer qual é o dele para não ficar estranho, né? Você já sabe qual era, né? Era muito grande. Ele tocava comigo nas fanfarras de dia 7 de setembro. Ele estava ali segurando a baqueta e aquele negócio, né? E graças a Deus que ele não tinha problema com isso, tanto que o apelido dele era esse. Mas era anormal, diga anormal. Anormal. É anormal quando um membro cresce além do natural ou atrofia, ou não cresce o suficiente, porque fica um corpo estranho. E Deus trouxe essa frase ao meu coração, não foi nem hoje, ela me veio agora, mas no tempo que nós estávamos na escola de ministros, ensinando sobre ministro auxiliar, me veio essa frase que o crescimento coletivo, ele é uma somatória do crescimento individual. O crescimento do corpo se dá pelo desenvolvimento do membro. E de novo eu não estou dizendo, não estou transferindo, porque na perspectiva de Deus eu também sou membro. Amém? Você já me conhece há muito tempo e sabe que eu não sou daqueles que ficam jogando a culpa para os outros, dizendo, depende de vocês, é porque você não estava ligado, sabe aquelas desculpas que os pregadores dão? Eu não faço esse tipo de coisa, amém? Então, eu já tenho percebido, eu tenho visto a manifestação de Deus na vida de algumas pessoas mais do que em outras, e com isso eu não estou dizendo para causar ciúme, eu estou dizendo para causar despertamento. Alguém já disse que quem tem as pernas curtas começa a correr primeiro. O que isso quer dizer? Nem todo mundo aqui dispõe do mesmo tempo, nem todo mundo aqui tem a mesma rotina, sim ou não? Então existem realidades diferentes. E se a sua realidade lhe desfavorece, ou não lhe favorece para você correr na mesma velocidade dos outros, saia na frente. Tá? Quantos estão entendendo? Amém. Estão entendendo? A gente, tem gente que diz assim, Deus, aumente o dia para 26 horas, não vai acontecer. Amém? É a gente que vai ter que aprender a lidar com aquilo, né? A Bíblia fala que a porta é estreita e a gente fica dizendo, Senhor, alargue a porta. Amém? Não, ele é longânimo, ele vai esperar você perder peso. Ele vai esperar a gente caber ali, amém? Então Deus vem falando conosco sobre identidade. Você já ouviu pelo menos 2 mensagens através da minha vida sobre identidade, fora as outras coisas que Deus tem ministrado através dos outros ministros aqui. Mas você há de concordar comigo, amados, que o fato, por exemplo, nós vimos que nós somos amados, nós vimos que nós somos aceitos, sim ou não? Sim. Nós vimos que Deus nos capacita, que a nossa capacitação vem dele, que a gente pode, né? E eu falei aqui que tem N textos, né, que mostram nele, por meio dele. Mas você há de concordar comigo que não é apenas o fato de você ouvir essas verdades e concordar com elas, porque eu acredito que você concorda, que vai produzir um resultado automaticamente na sua vida. É assim ou não? Não. A gente ouve, acolhe, isso é a porta de acesso. Mas para você ter acesso, aí você tem que passar pela porta. Quando você ouve, quando você acolhe, é como se a porta estivesse sendo aberta. Estou dizendo muito você hoje, né? Vou melhorar essa frase. Quando nós ouvimos, quando nós acolhemos, é sinal que nós abrimos a porta. Mas você, só com a porta aberta, não quer dizer que você entrou. E a gente precisa entrar. Amém? Então, o que eu preguei nas outras mensagens, eu tenho sido pregado aqui pelos outros irmãos, tem mostrado, amados, aquilo que posicionalmente está disponível. Amém? Por exemplo, Efésios 3 diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou. Sim ou não? Sim. Não diz que vai nos abençoar, já nos abençoou. Então fala de algo que está disponível. E diz nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que pelas chagas de Jesus nós já fomos sarados. Amém. Sim ou não? Não diz que seremos, diz que já fomos. Então fala das coisas que estão disponíveis. Fala daquilo que posicionalmente já foi conquistado. A Bíblia não diz que nós seremos mais que vencedores. Ela diz que somos. Então tudo isso são tijolos que está construindo a nossa identidade. Está falando de coisas que posicionalmente estão disponíveis. Agora, o que só o Espírito Santo pode ministrar ao seu coração é que se uma mesa está pronta, cheia de comida, ela não vai lhe alimentar se você não comer. Mas está ali. E quem está com fome precisa de quê? Comida.
Quem está com fome precisa de comida. Aí tem comida na mesa. E a gente continua com fome. Foi por causa de quê? Não houve uma interação entre o necessitado, a necessidade e a provisão da resposta. Então não é porque a provisão existe que quer dizer que você está se utilizando dela, ou que eu estou me utilizando dela. Então talvez você pense, o que é que isso tem a ver com o texto básico que ele leu ali, que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, que vosso espírito, alma e corpo permaneçam íntegros até o dia de Cristo. Na verdade, essa mensagem tem a finalidade de trazer resposta para o questionamento. Por que é que eu já recebi Jesus? Por que é que eu já nasci de novo? E eu não estou experimentando? Está comigo? Amém. Quantos sabem que Deus não tem filhos prediletos? Roginho, tu pediu do Deusinho? É o filhinho do papai? É o menino do papai, é? Deus não tem filhos. Deus nem tem filhos preferidos, nem preteridos. Não existe essa coisa. Nós é que temos, amados, infelizmente, na nossa humanidade, a gente é muito seletivo. Estava dizendo para a Marcela, por que a gente tem mais facilidade de gostar de gente bonita? Sabia que eu vi um estudo uma vez, que o cara colocava assim, eu vou acertar 85% das respostas que você deu nesse questionamento. Aí ele fez o questionamento, né? E mostrando sempre imagens de pessoas. Aí quem você escolheria para tal coisa? 100% você escolhe a pessoa que tem melhor aparência. E nós sabemos que nem todos nós fomos abençoados com o mesmo desenho, né, irmão? Graças a Deus que a nossa mãe sempre disse, você é tão lindo. A mãe e a esposa, né? Mas não é todo mundo que diz isso. Não é todo mundo que concorda. Né? E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Não existe para Deus esse tipo de critério. Não existe para Deus esse tipo de padrão. Não, vou abençoar fulano porque é mais bonitinho. Porque é mais isso, porque é mais aquilo. Não. Deus nos nivelou. Deixa eu ser mais preciso aqui. Deus nos nivelou, amados. E a gente, nessa igreja, dificilmente você vai ouvir uma mensagem diferente das que você tem ouvido. A gente não vai inventar nada que não seja aquilo que Deus está comunicando ao nosso coração. Porque, amados, você vir para um lugar e ouvir uma coisa que não tem conexão nenhuma com aquilo que é a sua necessidade, é muito sem propósito. Você está comigo? Então, essa pergunta, essa mensagem, ela visa responder essa pergunta. Nós falamos sobre identidade e isso posicionalmente está liberado, está disponível. Alegria, paz, capacidade de realização, porque é Deus que nos capacita. Saúde divina, porque Jesus já levou sobre si. Provisão, porque Ele é nosso Jeová Jireh. Mas tem dia que a geladeira está igual a um coco, branca e com água dentro, né? Fora os papéis colados fora, né? De luz, de água, e ameaçando. Agora, por que essas coisas? Deus mudou alguma coisa? Ou naquele dia Ele retirou a mesa que está posta? Porque o salmista disse que Ele tem posto uma mesa para nós na presença dos nossos adversários. Não, amados, aquilo que Deus fez está feito. Amém. E Ele não vai desfazer. Só que, quando nós lemos aqui que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, eu perguntei, ou inteiramente, então a mensagem implícita aqui é que o homem tem uma totalidade. E quando a Bíblia diz que Deus vos santifica inteiramente, ele fala sobre que existe uma partição. E que às vezes a gente não está inteiro. É a mesma palavra que Jesus usou em João 10,10, quando ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Algumas Bíblias traduzem em abundância, que também é uma tradução correta, mas eu prefiro pleno, porque a abundância dá a ideia de quantidade, e plenitude dá a ideia de completa. Porque Deus não me chamou para ter demais, para ter em excesso, mas Ele me chamou para ser completo. Prosperidade não é ter mais do que todos os outros, é ser completo. Tem gente que tem muito dinheiro e é pobre.
Porque faltam outras coisas. Tem gente que ganha um salário mínimo e está rindo à toa. Porque a prosperidade não é só finanças. Finanças é uma pequena fatia de prosperidade. Mas meu assunto não é esse. Eu quero que você preste atenção que ele fala sobre inteiramente, sobre plenitude. E depois ele fornece uma informação que todo crente precisava saber. É que embora nós sejamos um ser único, nós somos também trinos ou tripartidos. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Diga, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e eu habito no corpo. Espírito e alma não é a mesma coisa, embora muita gente diga, e às vezes até a própria Bíblia use a mesma palavra no original grego para traduzir. Mas se fosse a mesma coisa, aqui ele não estava particionando, dizendo que o vosso espírito, alma e corpo. E também em Hebreus capítulo 4, versículo 2, falando do poder da palavra, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes e apta para estabelecer discernimento entre alma e espírito. Que é tão parecido que a Bíblia diz no mesmo nível de junta e medula. A junta é isso aqui da qual, e a medula é aquele líquido que passa por dentro. De tão perto, de tão parecido. Então, embora sejam coisas parecidas, não são a mesma coisa. E você há de concordar comigo, por exemplo, tem uma hora que Jesus ele larga uma frase do tipo assim, porque falando sobre a carne fraca, ele diz antes disso o quê? Quando Jesus diz que a carne é fraca, o que é que ele diz antes? Pensa na frase dele. Você já ouviu isso, né? Mas a carne é fraca. O que é que ele diz antes de dizer que a carne é fraca? Ajuda, Senhor, esse irmão. Depois que a Bíblia foi para o celular, ninguém vê mais. Aleluia! Aleluia! Porque o Espírito está pronto. O Espírito de quem? O Espírito de Deus está pronto. Não, ele está falando do Espírito humano. Tanto que ele associou com a carne. O Espírito humano, diga-se passagem, recriado. Amém? Ele diz, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ali ele também está estabelecendo uma distinção. O que eu quero dizer com o Espírito pronto, amados, é que quando você nasceu de novo, salvação é em 3 tempos. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. E esse serei salvo, estou sendo salvo, não é aquela coisa sobre eu tenho que fazer coisas para manter a minha salvação, como algumas pessoas acham que. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente dessa triunidade. Quando nós recebemos Jesus, a gente é salvo no nosso espírito imediatamente. Tanto que para aquele ladrão da cruz, ele disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. No que diz respeito à salvação, quando o Espírito humano é recriado, ele está pronto. Porque depois de nascer de novo, quando a gente peca, parece que o coração vai sair pela boca. Porque o Espírito pronto, recriado, ele identifica que aquela prática é contra a sua nova natureza. Você está comigo? Agora, por que tem todas essas coisas que estão disponíveis para nós, que definem a nossa identidade, e muitas vezes a gente não está provando dela, que foi o que eu disse, porque eu sou uma pessoa nascida de novo, mas não estou usufruindo da plenitude daquilo que Deus tem para nós. Porque o milagre da recriação, ela acontece somente no Espírito. Todo mundo que nasceu de novo, de fato, que ouviu a mensagem de Cristo, que creu a ponto de receber, aconteceu um milagre com ela, se ela percebeu ou não. A grama não ficou mais verde, o céu não ficou mais azul, mas toda pessoa que ouviu a mensagem de Cristo, a Bíblia diz que aprove a Deus salvar o homem pela pregação. Ele creu naquela obra, ele creu naquele princípio substitutivo, que você não podia resolver o seu problema de separação, de pecado, de falta de vergonha, de safadeza, de traição, de mentira. Eu e você, se trancasse num quarto, entrasse numa bolha, ainda assim a gente não podia resolver esse problema. Aí Deus enviou Jesus, pagou por tudo isso, sofreu todas essas coisas, aí você creu. Entendeu isso que Jesus fez, que ele foi o Cordeiro que nos substituiu, que inocentemente carregou as culpas, os pecados. Você crê nisso, graça acontece um milagre dele. Seu espírito é recriado. Aleluia. Seu espírito é recriado, você é uma nova criatura, você muda de natureza. Paulo, quando estava falando sobre as pessoas que estavam destinadas ao inferno, ele não diz assim, era por causa dos comportamentos destinados a ele. Ele diz, não, era por natureza
Então, se uma pessoa nasce nesse mundo, ela entra numa bolha, nunca fumou um cigarro de maconha, nem cigarro de pai, nem gosta de jumento quando eu fumava quando era criança, nunca fez nada de errado, nunca disse um palavrão, nunca jogou baralho apostando, nunca botou chifre em ninguém, nunca tomou chifre de ninguém, dentro de uma bolha, quando morresse eu fui inferno. Oh, mas Deus é injusto porque ele não fez nada e vai para o inferno. Não, a Bíblia não diz que as pessoas vão para o inferno por causa do que elas fazem. A Bíblia diz que as pessoas vão para o inferno por causa da natureza que elas têm. E o que elas fazem de errado é um resultado da sua natureza. Por isso que não é mais comum, depois que uma pessoa recebe Jesus, continuar fazendo coisa errada. Porque quem faz coisa errada faz por causa da natureza que tem. Amém. Alô? A Bíblia diz, éramos por natureza merecedores da ira. É por isso que Nicodemos chegou para Jesus. Ele já era um mestre da lei, um rabi aprovado. Ele sabia mais da Bíblia do que provavelmente todos os apóstolos de Jesus. Porque eles eram só discípulos de Jesus, mas Nicodemos era um mestre. E quando ele chegou para Jesus, como é que faz aí? Porque eu estou vendo, rapaz, tem uma coisa diferente. Aí Jesus disse, você tem que nascer de novo. Aí o novo nascimento é exatamente isso, é a recriação do espírito humano. Só que quando o nosso espírito humano é recriado, Kátia, Daniel e os demais, a nossa mente não é recriada junto, não. Aí você está aqui, ó, com o seu espírito queimando por Deus e a sua mente tramando contra você. E a sua mente dizendo, todo pastor é ladrão. E a sua mente dizendo, não, que esse povo vai lhe julgar. Eles querem ser melhor do que você. Mas seu espírito pronto, desesperado por Deus, querendo mais. Estão comigo? Nós crentes, a gente tem o evangeliquez, né? Que é a linguagem dos evangélicos, né? Pai do Senhor, Pai da Senhora, né? O vaso, o irmão é o vaso. Se a pessoa me chamar de vaso, irmão, eu já fico pensando assim, especifique, porque se for vaso sanitário, eu não quero não. Né? Aí os irmãos são os vasos. Se os irmãos são os vasos, as irmãs são as vasilhas. Né? Pastor, você está criticando? Não, eu estou só chamando você para uma realidade, é nossas linguagens aqui. Né? Linguagem de crente. Está amarrado, está manietado. Algumas coisas são bíblicas, outras são só costumes. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Amém? Isso aqui não é uma crítica. É só para chamar a sua atenção. Mas por que eu estou pontuando isso? Você quer que eu lhe fale de uma linguagem que a gente usa? Não é uma linguagem errada, mas a gente coloca ela no lugar errado. No dia 15 de novembro de 1976, eu me converti na igreja tal. Não, ninguém se converte num dia. Ali você está fazendo a referência do dia que você creu. Ali você foi salvo no seu espírito. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9 diz: a palavra se apede de ti na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se a gente fosse ortodoxo, correto, em vez de dizer o dia que eu me converti, você ia dizer o dia que eu criei para a salvação. Agora, conversão é exatamente, amados, o que responde essa pergunta. Porque eu sou nascido de novo e eu não tenho experimentado coisas. Porque a conversão é o processo. Diga, conversão é um processo. Quantos entendem processo aqui? Quem podia ter a ousadia de tentar explicar? O que seria um processo? Salvação é um processo? Um sistema. Salvação, a outra pergunta agora. Salvação é um processo? Não. Salvação, você crê, está salvo. Você vai para o céu. Agora, conversão é um processo. Processo é um sistema, Daniel disse. Processo é uma coisa que observa um tempo, não só o tempo em si, né? A gente fala só de tempo, você vai dizer, me converti e vou esperar daqui um ano. Não. O processo é uma entrada intencional no cumprimento de coisas, em práticas intencionais. Alô, quantos estão aqui? Sim. Então, quando Paulo diz em Romanos 12:2, se você quiser abrir, ou se você quiser só ouvir, Romanos 12:2, Paulo aqui está escrevendo uma carta aos crentes de Roma, a igreja de Roma. Então, isso aqui não era para pessoas não convertidas, está comigo?
Então ele diz assim: amados, não se amoldem ao padrão deste mundo. Tem versões mais antigas que vai dizer: não vos conformeis. Quem tem não vos conformeis? Perceba como às vezes a gente precisa mais do que ler, a gente precisa saber o significado das coisas. A palavra conformar tem alguns sentidos. E tem um sentido passivo em conformar, que é assim, aceitar porque é o jeito. Quando já ouviu? Fulano se conforma. Né, Igor? Às vezes a pessoa chega e diz: se conforme. Fulano morreu, não tem mais o que fazer, se conforme. Mas quando Paulo diz: não vos conformeis com este século, com este mundo, ele não está falando assim, aceite porque é o jeito. Não, ele está dizendo: não entre em conformidade. O que é entrar em conformidade? Assumir a forma. Por isso que na minha versão diz assim: não se amoldem ao padrão. O que é se amoldar? É assumir o molde. Então ele estava falando com pessoas aqui que já tinham recebido Jesus, que tinham todas essas coisas que estão disponíveis para mim e para você, que a gente está pregando desde que virou o ano, mas elas não estavam vivendo essas coisas. Por quê? Porque elas precisavam intencionalmente entrar num processo de se conformar, não com o sistema que elas viviam antes, mas com a palavra. E ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conversão, que a gente entendeu errado muitas vezes, achando que era aquele dia que você recebeu Jesus, é o processo que começa no dia que você recebeu Jesus e acontece à medida que você vai se expondo à palavra e vai alinhando os seus valores com os de Deus, os seus pensamentos com os de Deus. Se isso nunca acontecer com uma pessoa que está dentro da igreja, ela pode passar a vida inteira dentro da igreja, provavelmente quando ela morrer, ela vai para o céu, mas ela não vai usufruir de nada que Deus tem para ela aqui nessa terra, porque ela esteve sempre com a mente conformada com o padrão passado. Então, Deus tem uma identidade para nós já falamos aqui: você é capaz, você é curado, você é sarado, Jesus já levou sobre si. Essas coisas, mas elas são irrevogáveis. Pode se levantar Billy Graham, nascer de novo e dizer assim: ó, isso aqui não é não. Não, a Bíblia já diz que é. Ah, mas pastor tal não acredita nisso. Não direito que ele tem de não acreditar. Mas a Bíblia já disse que essas coisas estão feitas. A obra de Jesus é uma obra completa e consumada. Amém. A palavra tetelestai no grego quer dizer está feito. Amém. Quando Jesus disse está consumado, ele não está assim, me lasquei, acabou tudo. Não, ele estava dizendo concluí. Está feito. Não é vou fazer um dia, ou talvez tal hora vai acontecer. Agora, todo o trabalho, amados, nosso como igreja, a concessão de Deus do Espírito, porque ele disse: eu vou, mas você não vai ficar órfão, vou mandar o Espírito. Para que ele mandaria o Espírito, se tudo dissesse respeito apenas a ir para o céu um dia? Ele manda o Espírito exatamente para nos ensinar a como a gente viver aqui na terra e tomar posse das coisas. Alô, você está comigo? Amém. Então, o vosso espírito, alma e corpo, ele vai dizer. Nosso espírito humano, ele é recriado na mesma hora, está tudo certo. O nosso espírito, amados, ele tem inclinação para as coisas de Deus. O espírito humano recriado não quer ficar, mulheres, não quer falar 6.000 palavras por dia. Não precisa. O espírito humano recriado não quer ser 24 horas por dia o professor da esposa, ou a professora do marido, toda hora. Não, ela quer paz, quer conduzir. Não estou dizendo que vai ficar todo mundo calado sem dizer nada, mas, por favor, sejamos equilibrados. Essa igreja é uma igreja equilibrada. Amém. Amém. Eu estou só falando que, mesmo a gente tendo o espírito recriado, a gente fica de vez em quando fazendo um monte de coisa que você quer um exemplo de uma coisa que você faz, que você achava que era certo, mas é contra a sua natureza do espírito humano recriado, é o resultado que aquilo vai produzir. Não, eu tenho certeza que é assim. Tudo bem, glória a Deus pela sua certeza, mas produzir o que é resultado? Quantos estão entendendo? Mas vamos para acabar a nossa mensagem, para a gente não se perder. Aí ele vai dizer, a chave está aqui, ó. Ele vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos quer dizer o quê? Deus vai me transformar. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Não, mas não sabe. O pastor está viajando na maionese, né? Transformai-vos é Deus que vai me transformar. Não! Transformai-vos. Deitai-vos. Eu digo, deitai-vos. A outra pessoa vai se deitar por mim. Não,
transformai-vos é você que vai transformar. Só que o mesmo Deus que diz que é eu e você que vamos nos transformar, Ele sabe que nós mesmos a gente não tem recurso para isso. Então, quando esse transformar-vos, não é use tudo que você tem para ser, não é disso que Ele está falando. Tome posição para que isso aconteça. E aí a Bíblia disponibiliza o meio, porque essa transformação não é hora de mofar, nem super gêmeos ativar, não é nada disso. Essa transformação é um processo, porque ele vai dizer, transformem-se pela renovação da vossa mente, que se dá pelo quê? Pela exposição da palavra. Pastor, como é que você sabe disso? Você está concluindo isso? Não, o salmista diz, a lei do Senhor é perfeita. No Antigo Testamento, quando ele dizia uma lei do Senhor, ele não estava falando só da Torá, ele estava falando da Bíblia como um todo. Ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é a alma? A alma é a sede dos nossos sentimentos, emoções. A alma é o lugar dessa triunidade, espírito, alma e corpo, que não foi transformado de imediato. E o corpo só vai ser transformado no arrebatamento. Você está comigo? Sim. Ou na ressurreição, que acontece no evento do arrebatamento também, porque a Bíblia diz que na volta de Jesus, nós os que estamos vivos, não precederemos os que dormem. Ou seja, quando a trombeta soar e Jesus vier na nuvem nos buscar, antes da gente ser transformado e encontrar com Ele, aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados. Isso será a restauração do corpo. Mas nós estamos falando mais sobre o tempo. Luciano Subirá tem uma mensagem que ele fala, porta, alvo e caminho. Ele esqueceu a dinâmica da vida cristã. Mas você veja que ele ele colocou a porta e o alvo como se estivesse junto. E depois é que ele citou o caminho. Porta, alvo e caminho. O que é a porta? Jesus. O que é o alvo? A eternidade. Mas o caminho é a nossa vida aqui. Então, entre a porta e o alvo tem o caminho. E Deus não estava focado nem só na porta, nem só no alvo. Ele estava focado na porta, no alvo, mas também no caminho. Porque o caminho é como a gente vai viver aqui. Você está entendendo? Amém. Então ele vai dizer, transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí a chave, todo crente tem que ter isso claro. Aí ele diz, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso é uma condição, diga condição. Perceba, aqui não está falando sobre condição para ser salvo. A condição para ser salvo é você crer na obra de Cristo e receber. Prego batido, ponta virada. Você está salvo. Agora, a condição para experimentar a vontade de Deus nessa terra é renovar a mente. Por quê? Porque mesmo salvo, mesmo nascido de novo, mesmo com o Espírito pronto, a sua mente é a mesma. Ela continua com as mesmas referências, ela continua com as mesmas experiências negativas, elas continuam com aquelas marcas dos medos, dos maus tratos, da traição, da falta, do dia que você não teve o que comer, do dia que seu pai falou assim, falou assado. Aí você está dentro de uma realidade onde é tudo novo, mas a sua mente vai atrapalhar. E mente, amado, não é um demônio, não é a nossa alma, não. Foi Deus que criou a mente. Na verdade, a mente, ela faz parte do homem interior. A mente, nossa alma, ela é a ponte que liga o natural ao espiritual e vice-versa. Que facilita o acesso das coisas espirituais. Tudo que acontece no espiritual e se manifesta no físico, ela passou pela sua mente. E é por isso que é imprescindível. Quando você entende a expressão imprescindível? É um requisito. Não tem como viver essas coisas sem a mente renovada. Vai passar o tempo inteiro Deus sinalizando coisas para mim e para você, e a gente desejando aquilo, mas eu quero, mas não consigo, eu entendo. Porque quantas áreas da minha vida também já eu entendo. Agora, por eu entendo, o que eu estou dizendo aqui, não estou querendo dizer, então deixa assim mesmo. Não, o que eu estou dizendo aqui, a gente tem que entender o que a Bíblia diz para que a gente experimente. Amém. Glória a Deus. Doenças. Tem acontecido, irmãos, inclusive conosco. Agora é vontade de Deus? Não. Agora, por que a gente adoece mesmo assim? Porque em algum lugar no nosso sistema de crença existe uma flexibilidade, uma relativação. Quando você entende a expressão relativação, você relativiza. Tipo, a Bíblia diz que Jesus já levou mais. Quando você diz mais, irmão?
A Bíblia diz que Jesus, mas todo mundo adoece, eu também, né? Então enche o bucho. Isso é um pilar de um sistema de crença. Então, para experimentar é diferente de conhecer. Sempre que eu falo disso, eu lembro do exemplo. Antes de eu chegar no sul, mas tinha fruta que eu só conhecia em foto. Igual vocês, tem coisas aqui que vocês, sem querer diminuir ninguém, mas tem coisas que vocês nunca viram. Fruta de verdade. Estou falando só de fruta, fora outras coisas. A maioria daqui nunca viu uma jaca, nunca viu uma graviola de verdade, tocar nela. Nunca viu um pé de jaca, por exemplo. Que a maioria dos frutos dão no galho, o pé de jaca dá no caule. A jaca nasce no caule, aquela coisa parece um bicho. Graviola, cacau. Provavelmente você nunca viu um pé de cacau. De onde vem o chocolate. Mas no Nordeste é cheio. Aí aqui, por exemplo, eu nunca tinha visto pêssego, só na compota ali, naqueles bichinhos cortados dentro de uma água ali, que às vezes fica com o gosto da lata, né? Fica aquele gosto de ferrugem dentro da caldazinha. Era como eu conhecia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, amados? Infelizmente o tempo não está me favorecendo, mas eu preciso que a gente receba a porção de hoje. Deus tem movido as coisas desde o amém desse culto, desde a abertura desse culto. Então, vamos sair daqui porque Deus colocou no nosso coração. Amém? Conhecer pela perspectiva da informação, mas não é a mesma coisa que experimentar. Amém? Se eu perguntar a vocês aqui sobre Paris, pelo menos uma ou duas coisas vocês vão conseguir dizer. Ou três, por exemplo. Você vai saber que é a capital da França. Você vai saber que tem a Torre Eiffel. E tem o Rio Sena. Eu já tem três coisas. E tem o Paris Saint-Germain, um time de futebol. É um nível de informação, sim ou não? Mas quantos aqui já foram em Paris? Eu mesmo estou com vontade de ir em Paris igual o ano passado. O ano passado também eu tive vontade. Amém. Você nunca teve vontade? Na verdade, isso é uma brincadeira. Isso é um negócio que nunca passou na minha mente, foi ir em Paris. Eu até tenho vontade de ir na América, mas em Paris eu tenho, diz que fede e tem muito rato, mas deixa pra lá. O que eu quero, amados, é só que a gente perceba que existe uma diferença entre conhecer pela perspectiva da informação e experimentar. E aqui ele está dizendo sobre experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria tanto que o Espírito Santo colocasse dentro de você, assim como ele já trouxe o entendimento. O que ele está dizendo, amados, é que embora tudo esteja pronto, tudo no seu formatozinho para acontecer, quando vem sobre nós, encontra uma mente cheia de preconceitos. Eu estou dizendo preconceito no sentido literal da palavra, não é preconceito no sentido melindroso desse tempo que a gente está vivendo, um povo cheio de frescura, não. Preconceito é que é um conceito pré-estabelecido, uma ideia pré-estabelecida. Por exemplo, as experiências podem trazer um preconceito ou um autoconceito de que você é uma pessoa ranzinza. Aí a Bíblia vai dizer que tem alegria dentro do seu coração, como um fruto. E que você pode usufruir de alegria. Filipenses 4,4 vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Só que quando chega essa verdade sobre a alegria, você já foi rotulado pelo sistema, pelas experiências, pelas pessoas, de que você é o Smurf ranzinza. Azar, isso não vai dar certo. Estão comigo? Toda promessa de Deus, amados, ele vai encontrar uma resistência no ambiente da nossa mente, e o diabo usa isso, porque na maioria das vezes ele contribuiu para a construção disso. Porque senão, amados, não haveria um texto como esse, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, versículo de 22 a 24, preste atenção. Perceba que isso aqui é a era da igreja. Paulo falando com a igreja de Éfeso. O que é uma igreja? A Bíblia diz que igreja é um grupo formado por gentios ou judeus que se converteram a Cristo. Amém? Amém. E aqui ele está dizendo assim, ó, quanto à antiga maneira de viver de vocês. Então todos nós aqui, num tamanho maior ou menor, já tivemos uma antiga maneira de viver, sim ou não? Sim. Alguns nasceram de novo mais novos, alguns se converteram já, quebrando o cabo da boa esperança, mas todos nós temos uma antiga maneira de viver.
E aqui o texto deixa muito claro. Quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados a despir-se. Veja, de novo a expressão que atribui a nós, eu não vou chamar nem de responsabilidade, porque quando as pessoas vão para a palavra responsabilidade, elas querem fugir, né? Mas de novo a expressão que transfere para nós, ou que atribui a nós, a participação na coisa. Ele diz, quanto à antiga maneira de viver de vocês, Deus vai tirar tudo, é isso que está dizendo? Não, ele está dizendo, vocês foram ensinados a se despir do velho. Porque posicionalmente Deus já tirou tudo, no seu espírito não tem mais nada do velho. Estão comigo? O que a Bíblia diz sobre ser nova criatura em 2 Coríntios 5,17? Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Aí você está em Cristo? Você é nova criatura? Aí onde é que tudo se fez novo? Se eu acabei de dizer que os resquícios da sua mente é no seu espírito humano que foi recriado. Então, quando ele diz aqui, quando a antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a se despir, ele está dizendo, porque a partir do que tem dentro já foi feito. Você já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Agora você precisa pegar o novo homem que está dentro e revestir sobre o velho. Ou melhor, não é nem sobre. Ele diz que tem que tirar o velho. Não é? Ó. Quanto à antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos. Isso quer dizer que uma pessoa nascendo de novo, ela ainda tem essa possibilidade de se corromper com desejos enganosos. No seu espírito? Não, porque o seu espírito é novo. Tudo se fez novo. Mas aonde? Na sua mente. Quando a Bíblia fala do velho homem, amados, não é o espírito antigo que vai recriar, não existe isso. Que vai nascer de novo o espírito velho. Não, é a sua mente. Ó, que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 22. O 23 vai dizer. Eu vou ter que ler o 22 para ficar completo. Quanto à antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no vosso modo de pensar. Não é interessante ele falar sobre experimentar a nova vida e focar isso na mente? Por quê? Porque no Espírito o milagre foi feito. O que ele está dizendo aqui? Que a parceria é a seguinte: Deus manifesta a salvação e o Espírito humano é recriado, mas nós somos aquilo que Paulo chamou de inteiramente. Nós não somos só Espírito, nós somos Espírito, somos alma e somos corpo. E agora ele está dizendo, já que você é nascido de novo, você precisa ser renovado no vosso modo de pensar. Fazendo o quê? Pegando o que está no seu Espírito humano recriado, a palavra, os princípios de Deus, e substituindo por aquilo que está na sua mente. Ser renovado no vosso modo de pensar é isso. Por incrível que pareça, e que tem muito crente que não crê assim, não entende, porque não vai no original da palavra. A palavra arrependimento não quer dizer se corrigir de uma coisa que você fez errado. Não, isso aí é o resultado do arrependimento. Voltar atrás, consertar coisas que você fez errado, não é o arrependimento originalmente, é o resultado do arrependimento. Arrependimento, e isso aqui não é a minha opinião, nem o pensamento dessa igreja, porque ele não faz isso. Isso aqui é a Bíblia. Quando você vê Jesus começando a pregar, João Batista começando a pregar, ele usa a palavra arrependei-vos, ou arrependimento. No grego é metanoia. Ele está dizendo, mude a mentalidade. Mude a mentalidade. Então, quando a gente procura corrigir erros na nossa vida, pecados passados, sem ter mudado a mentalidade, a gente está munido de uma outra consciência que no grego é metamelomai. Palavra polissílaba. Metamelomai quer dizer mudança, mas não de comportamento, mas não de mentalidade. É de sentimento, de comportamento, geralmente motivado por remorso. A palavra em português que traduz metamelomai é remorso. Ah, não devia ter feito. Mas a prova que aqui não é arrependimento é que esse sentimento é só até a próxima vez que você fizer de novo a mesma coisa. Quantos estão entendendo? Agora, metanoia é mudança de mentalidade. É você é atingido aqui primeiro. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova natureza. Logo, aquelas práticas não é mais parte dessa natureza. Aí sim, você começa a se arrepender
Ou melhor, você começa a produzir o fruto do arrependimento. A Bíblia diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Você já leu isso? Abandonar as práticas erradas não é o arrependimento, é o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento é você aceitar que você é uma nova criatura. O arrependimento é você mudar a sua mentalidade. Jesus trouxe uma nova realidade. Ele estava dizendo, vocês vão se sentir estranhos se vocês estiverem num reino de livre com a mentalidade de escravo. Na verdade, vocês não vão conseguir experimentar. Alô? Sim. Eu não quero continuar. Então eu posso continuar no próximo domingo. Amém? Para não me cansar. Para você pegar só o que. Então domingo que vem a gente continua falando sobre renovação da mente, sobre tomar posse dessa identidade. A entender porque se Deus já provisionou eu não estou usufruindo por quê. Quantos conseguiram entender? Ou pelo menos alguma coisa hoje? Amém. Conversão é isso, irmão. Conversão é dizer, eu aceito Jesus. Não, isso aí é a nossa linguagem evangeliquez. Eu não estou condenando ninguém. Fique tranquilo, ninguém vai para o inferno por causa disso. Conversão é você ter nascido de novo no seu espírito e começar um processo de mudança de atitudes que nunca vai acontecer se não for antes mudada a mentalidade. Toda mudança fora, primeiro, ela não tem em que se sustentar. Eu conversava com uma pessoa ontem e eu dizia para ela, eu e você, nós nascemos debaixo da mesma cultura religiosa na igreja. Ele nasceu na mesma denominação. Eu e aquela pessoa que eu estava conversando. E eu disse, nós somos ensinados logo a se vestir diferente. A gente foi ensinado logo a não cortar o cabelo. A gente foi ensinado logo a não usar isso, não usar aquilo, não beber, não fumar. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem nada de errado nisso. A única coisa errada nisso é a ordem das coisas. Você foi focado a promover mudanças externas sem ter nada que sustentasse isso dentro. E o perigo disso é que isso é transformado em legalismo. Crente da comunidade Casa da Graça tem que saber o que é legalismo. Legalismo é uma palavra parecida com legalidade, mas que tem um sentido completamente diferente. Legalidade é você autorizar uma coisa para ela acontecer. Legalismo, e aí eu vou dar um dever de casa. Anote aí Colossenses capítulo 2 e leia todo ele em casa, você vai ver. Crente da Casa da Graça tem que saber o que é legalismo. Colossenses capítulo 2. Pode ler o capítulo inteiro. Mas vai ser lá para o versículo 16 que vai falar isso. Mas leia Colossenses todo. Legalismo, irmãos, é tudo aquilo que a gente adiciona nas nossas práticas como se fosse imprescindível para a salvação. Espera aí que eu vou explicar melhor para você entender. A igreja de Gálatas era a região a Galácia não era nem uma cidade, era uma região chamada também de Decápolis, porque tinha 10 cidades. Era grega, não tinha nada a ver com Israel. Só que aquele povo ouviu falar de Jesus e se converteu. E agora Paulo estava mandando uma carta, quando você lê o livro de Gálatas, você vai ver. Paulo estava mandando uma carta para eles, porque ele disse, pô, vocês começaram pelo Espírito, agora estão indo para a carne de novo, para as obras de novo. Por quê? Porque saíram uns irmãos de Jerusalém, chamados judaizantes. Eles saíram de lá, viajaram até a Galácia, para dizer aos irmãos da Galácia que tudo bem que eles tinham recebido Jesus, mas também tinham que se circuncidar, senão não era salvo. Eles receberam Jesus, mas também tinham que cumprir a lei. Eu estava dizendo, quando a gente é ensinado apenas a largue isso, largue aquilo, não vista isso, não viste aquilo, a tendência é se transformar em legalismo. E aí você começa a fazer assim, eu não visto isso, porque se eu vestir não vou para o céu. Percebe que eu estou colocando junto da obra de Cristo no adicional, deixou de ser suficiente a obra de Jesus, porque se eu sou uma mulher e eu visto uma calça comprida, aí o sacrifício de Jesus já não é tão forte assim, vou perder a salvação por isso. O nome disso é legalismo. Você vai ver que o texto que eu pedi para você ler vai dizer assim, já que vocês morreram para os princípios elementares desse mundo, por que vocês vivem de novo como se estivesse sujeito a eles? Não toque, não pegue, não faça. Ele diz, essas coisas têm aparência de sabedoria com pretensa religiosidade. O que é religiosidade? É tudo aquilo que a gente faz só por costume, sem entendimento, sem vida.
Ele diz, essas coisas têm aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade e severidade contra o corpo. Você não pode isso, não posso aquilo. Literalmente oprime o corpo. Mas o texto fecha dizendo, mas não tem poder nenhum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, eu posso estar todo aqui indumentado, né, como pede o figurino, politicamente correto, religiosamente correto e impecável. Porque aquelas coisas... Aqui, mas eu não quero que você seja um extremista e entenda que eu estou dizendo que a vida cristã é uma vida que você pode viver de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou querendo colocar cada coisa no lugar. Quando nós nos deparamos primeiro com as regras sem entender o novo nascimento, a gente tem uma tendência muito grande a se tornar legalista. E o legalista, ele não só acredita que se ele não fizer isso não vai ser salvo, como ele começa a impor aos outros. Fulano mesmo ali, crente Raimundo. Está na igreja para mim. E já está sendo condenado já, porque a Bíblia diz, se você julga seu irmão, você está sendo julgado também. Quantos entenderam? Eu nem sei porque no final caminhou para isso, mas isso é renovação da mente, irmão. Levante, fique de pé.